E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar num tema que mexe bastante com a gente, o Evangelho Maltrapilho. É um livro que causou e ainda causa um rebuliço, né? Exatamente. Obra do Brennan Manning. Isso. E a gente vai tentar desvendar as ideias principais dele, mergulhar fundo nesse conceito que coloca em xeque a busca pela perfeição e nos convida a abraçar as nossas, digamos, imperfeições. A gente se apega tanto a essa ideia de perfeição, né? Mas o Manning vem e nos joga um balde de água fria. É verdade. E logo de cara ele já vai direto ao ponto. O amor incondicional de Deus. Ele argumenta que esse amor é tipo absoluto, sem mais ou poréns. Deus te ama e pronto. Mas por que você acha que essa ideia causa tanto incômodo para algumas pessoas? Olha, eu acho que tem a ver com a forma como a gente aprende sobre a fé, sabe? Crescemos ouvindo que precisamos merecer o amor de Deus, seguir um monte de regras. Aí chega o Manny e fala, não, você já é amado do jeito que você é. É como se tirasse o chão de quem tá acostumado com aquela ideia de ter que fazer por merecer, né? Exatamente, é um choque para quem vive nesse sistema de mérito. Lembra daquela história que ele conta do pastor que causou o maior rebuliço na igreja porque só pregava sobre a graça de Deus? Sem falar do que as pessoas precisavam fazer para alcançar a salvação. Ah, sim, é a prova de que essa mentalidade de merecimento tá enraizada na gente. Imagina a cara da congregação, devem ter ficado sem entender nada. Pois é, como se tivesse desafiado tudo aquilo que eles sempre acreditaram. E nesse contexto, a figura do maltrapilho, que o Manning apresenta, é bem interessante. Ele diz que somos todos meio, como posso dizer, cheios de defeitos, imperfeitos, remendados. A gente é tipo uma coxa de retalhos, né? É isso aí. E Deus ama justamente essa gente, não aquela versão idealizada que a gente tenta mostrar para os outros. O que te chama a atenção dessa ideia? A liberdade que ela traz, sabe? É como se ele dissesse, chega de fingir ser quem você não é. Deus te ama com suas rachaduras, suas cicatrizes. Ufa, que alívio. É libertador mesmo. E, para ilustrar essa ideia, ele usa a história do Zaqueu. O cobrador de impostos. Ele mesmo. Rejeitado pela sociedade, mas Jesus acolheu de braços abertos, mostrando que o amor de Deus não exclui ninguém, nem os marginalizados. É uma lição em tanto, né? Com certeza. E para ilustrar essa necessidade de a gente se aceitar como a gente é, o Manning usa uma analogia bem humorada. Qual? A do médico que diz para o paciente, olha, sua auréola está apertada demais. Entendi. É como se ele dissesse que esse esforço para ser super espiritual perfeito acaba nos afastando da verdadeira experiência do amor de Deus. Isso. E ele aprofunda essa crítica à superespiritualidade quando compara a nossa busca pela perfeição com a inocência e aceitação natural das crianças. Como a gente, como adulto, pode recuperar essa abertura para o amor de Deus sem fingimento, sem precisar se esforçar tanto para ser bonzinho. Voltar a ser criança, né? Sem máscara, sem preocupações. Ele usa a metáfora das bijuterias e pastéis de vento para representar essa religiosidade superficial de aparências que no fundo é vazia. Pura ilusão. É como se ele estivesse nos convidando a sermos mais autênticos, sabe? Buscar uma conexão genuína com Deus sem essa necessidade de impressionar. E aí entra a força da graça, que é central no Evangelho Maltrapilho. Me explica melhor essa ideia da graça como um presente e não como um prêmio. A graça para Manning não é algo que a gente conquista ou merece. É um presente de Deus, independente do que a gente faça ou deixe de fazer. Tipo, toma, isso é para você de graça. É revolucionário, né? Vai contra tudo que a gente aprendeu. Totalmente. E ele vai além. Diz que o perdão de Deus vem antes do arrependimento. É difícil de digerir isso, né? É mesmo. Deus já perdoa a gente antes mesmo da gente perceber que precisa de perdão. É como se a gente já tivesse com perdão no bolso, mas não soubesse. E para ilustrar essa ideia, ele usa a parábola do filho pródigo. O pai nem deixa o filho terminar de pedir perdão e já corre para abraçá-lo. É de arrepiar. Que imagem linda. Uma imagem poderosa do amor incondicional, da vontade de Deus em nos perdoar. É mesmo. E essa imagem nos faz pensar, por que ainda carregamos tanto peso, tanta culpa? Se Deus já nos perdoou, por que a gente insiste em se sentir indigno de amor? É a mania de se auto-sabotar, né? E para mostrar como esse amor incondicional se manifesta nas relações humanas, o Manning conta a experiência dele com uma família Amish. Eles o acolheram de forma genuína, sem julgamentos, mesmo me sendo diferente. Eles não se importaram com as diferenças. E essa acolhida, esse amor sem barreiras, é um reflexo do amor de Deus, você não acha? Sem dúvida. É como sentir um pedacinho do amor de Deus aqui na Terra. Exatamente. E essa história da família Amish é um exemplo concreto daquilo que eles chamam de toque de Deus nas nossas vidas. Através do amor e da compaixão humana, a gente pode sentir a presença de Deus agindo em nós. É como se Deus estivesse sussurrando no nosso ouvido. Tô aqui com você. E falando em reconhecer a ação de Deus, o Manning também fala sobre o segundo chamado.
Algo que geralmente acontece na meia-idade, quando a gente começa a questionar as coisas com mais profundidade, inclusive a nossa fé. A famosa crise de meia-idade, né? Mas no sentido espiritual. É uma fase de reavaliação, de busca por um sentido mais profundo para a vida. A gente acorda para a necessidade de viver de forma mais autêntica, mais conectada com a nossa essência e com Deus. A gente tira as máscaras e se mostra como realmente é. Mas essa busca por autenticidade pode gerar crises, questionamentos, dúvidas. O Manning descreve isso como uma fase importante para amadurecer na fé, para confrontar nossos medos e incertezas com honestidade. O que te chama atenção nessa ideia de segundo chamado? Acho que a coragem que esse processo exige, sabe? É preciso muita coragem para questionar tudo aquilo que sempre acreditamos, para encarar nossos defeitos e reconhecer que somos frágeis. Mas é nesse processo de desconstrução que a gente se abre para uma experiência mais profunda da fé, mais conectada com a realidade. É como se a gente estivesse descascando uma cebola, né? Camada por camada, até chegar no nosso verdadeiro eu. Boa analogia. E o Manning defende que esse segundo chamado nos leva a aprofundar a fé, a ir além da superficialidade, buscando uma conexão mais autêntica com Deus. É como se a gente estivesse tirando as camadas de tinta velha para revelar a beleza da madeira bruta. Exatamente. É desafiador, mas libertador. E essa busca por autenticidade, essa coragem de se despir das máscaras e abraçar a própria imperfeição, é a essência do evangelho maltrapilho, não é? Com certeza. É sobre ser quem a gente é sem medo de ser amado. E ainda tem muito mais para a gente desvendar sobre esse conceito. Mas antes de continuarmos, o que te impactou mais até agora? Olha, a história do Zaqueu e a analogia da auréola apertada me fizeram pensar em como a gente cria barreiras para receber o amor de Deus. É como se a gente tentasse se encaixar num molde que não serve, em vez de simplesmente se deixar amar como a gente é. É verdade. A gente se complica tanto, né? Você é o que te marcou mais. Acho que essa ideia da graça como um presente, independente de qualquer coisa que a gente faça, mexe muito comigo. É libertador saber que o amor de Deus não depende do meu desempenho. É como se a gente pudesse finalmente relaxar e respirar aliviado. Exatamente. E tem muito mais pra gente descobrir. É isso aí. Vamos continuar essa conversa na próxima parte do nosso mergulho. Combinado. E aí, vamos voltar a mergulhar no Evangelho Maltrapilho. Bora. O que mais o Manning nos traz de interessante? Bom, ele fala sobre essa busca pela autenticidade e da necessidade de tirar as máscaras, mas aí introduz um conceito que parece meio contraditório. A majestosa monotonia. Majestosa monotonia. Como assim? Ele usa essa expressão para descrever a grandeza da criação, a ordem do universo, os ciclos da natureza que se repetem. É como se ele quisesse mostrar que por trás dessa aparente repetição, dessa constância, existe um plano divino, uma beleza que a gente às vezes nem percebe. Interessante. É como se ele dissesse: "E acordem, a beleza de Deus está presente nas coisas simples no dia a dia." Exatamente. E aí ele faz uma ligação com a nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente cai na majestosa monotonia da religião, cumprindo rituais, rezando as mesmas orações, sem sentir de verdade. Virou só um hábito, né? Sem conexão real com Deus. Isso. E para ilustrar esse perigo, o Manning usa a história do Jonas. Aquele profeta que queria controlar até a misericórdia de Deus. Sim. Eu fico furioso quando Deus perdoa os ninivitas, aqueles que ele considerava inimigos. Queria mandar em Deus decidir que merecia perdão. Que audácia. Mas essa atitude vai contra a ideia do evangelho maltrapilho, né? Se Deus nos ama incondicionalmente, como negar esse amor aos outros? É aí que entra a pobreza de espírito, um conceito central no livro. Pobreza de espírito. Não Sim, tem tudo nada bem. com ser pobre de dinheiro, né? Nada a ver. A capacidade de reconhecer nossa fragilidade, nossa dependência de Deus, é se colocar diante dele de mãos vazias, sem nada para oferecer a não ser nosso coração. Tipo, Deus, eu preciso do Senhor. É isso. E o Manning usa a história da viúva que doou só alguns centavos. Ela não tinha muito, mas deu com o coração. Jesus reconheceu essa sinceridade dela. Exatamente. Deus valoriza mais a sinceridade do que a grandeza dos nossos atos. Ele não se impressiona com bens materiais ou títulos. O que importa é a entrega, humildade. E essa pobreza de espírito nos abre para a experiência do assombro, outro conceito importante no livro, né? Sem dúvida. É a capacidade de se maravilhar com a criação, com a beleza do mundo. É olhar tudo com os olhos de criança, com curiosidade, sem tentar racionalizar tudo. É redescobrir a beleza nas coisas simples, né? Sim. E o Manning acredita que o assombro abre as portas para a graça, para a presença de Deus no mundo. Mas ele lamenta que a gente tenha perdido essa capacidade de se maravilhar. A gente se acostuma com tudo, né? A correria do dia a dia nos deixa insensíveis. Ele usa o exemplo do burguês que olha para um quadro do Monet, pode até achar bonito, mas não sente nada. Já a pessoa cheia de assombro se deixa tocar pela beleza, se conecta com a emoção do artista.
Se permitir ser tocado pela arte, pela vida. Exatamente. E falando em ser tocado, o Manning destaca a importância do toque de Deus. Ele usa a analogia do marido que beija a esposa paralisada. Ele ajusta os lábios para que o beijo seja perfeito, mesmo que ela não possa responder. Nossa, que forte. E qual a mensagem por trás disso? Deus se ajusta à nossa paralisia espiritual, às nossas limitações. Ele não desiste da gente, mesmo quando a gente se sente incapaz de corresponder. É como um abraço que acolhe todas as nossas dores. Isso! E esse amor de Deus nos liberta do medo, da insegurança. É como tirar um peso das costas. É como a história da criança que foge para se esconder durante um incêndio e o pai corre para salvá-la sem pensar duas vezes. Puro amor incondicional. Perfeito. E esse amor nos dá segurança para confiar em Deus. Mas convenhamos, confiar não é fácil. A gente gosta de ter controle. É o medo de se machucar, né? O Manning diz que essa dificuldade de confiar em Deus tem a ver com a forma como fomos criados, com a necessidade de sermos independentes, de não depender dos outros. A gente cresce ouvindo. Não confie em estranhos, se vira sozinho. E essa mentalidade nos impede de nos entregar ao amor de Deus, de confiar que Ele cuida da gente. A gente constrói muros para se proteger, mas eles também bloqueiam o amor. E o Manning insiste. A gente só consegue amar e confiar em Deus depois de sentir o toque do seu amor. Só quando a gente se sente amado de verdade, pode amar e confiar sem medo. Mas como sentir esse toque de Deus? Só em momentos grandiosos. De jeito nenhum. O Manning acredita que o toque de Deus pode estar nas coisas mais simples. No sorriso de um amigo, no abraço, na beleza da natureza. É só estar atento. Prestar atenção nos detalhes, agradecer pelas pequenas coisas. Exatamente. E essa presença constante, esse amor nos liberta do medo e nos faz viver com mais leveza. O Manning acredita que o cristão deveria estar sempre em festa, celebrando a vida. Mas a gente se prende aos problemas, às culpas e esquece de celebrar, né? Para nos tirar dessa prisão, o Manning usa a imagem do aviso de despejo da casa do medo. Que legal! É Deus dizendo, chega de morar aí, eu te libertei do medo. Viva com alegria. É isso aí. E essa liberdade que a gente encontra em Deus não é fazer o que quiser. É a liberdade para ser quem a gente é, sem máscara, sem medo de errar. É liberdade para amar, perdoar, servir, sem esperar nada em troca. Exatamente. E essa liberdade se mostra na forma como a gente trata os outros. O Manning acredita que o teste da nossa fé está no dia a dia, em como a gente trata as pessoas, principalmente as mais difíceis. Lembra da história do exercício da Dra? Magaquena. Os alunos divididos em fumantes e não fumantes, criando um clima de julgamento. A gente tem dificuldade de acolher quem é diferente. É muito mais fácil ficar na nossa bolha com quem é igual a gente. Mas o Manning nos desafia a sair da zona de conforto, a estender a mão para o outro sem preconceitos. É um amor incondicional na prática. E isso reflete o amor de Deus, que acolhe a todos. O Manning usa o exemplo dos alcoólicos anônimos. Eles abrem as portas para qualquer um que busca ajuda, sem importar passado. Ninguém está fora do alcance da graça. E essa acolhida transforma vidas. É o que o Manning chama de nascer da graça. Uma mudança interior, né? Sim, uma nova forma de ver o mundo. É como tirar uma venda dos olhos. E essa nova criatura é livre para amar, perdoar, viver com mais leveza. É encontrar nosso lugar no mundo, nossa identidade. Mas essa liberdade não nos livra das lutas, né? Claro que não. A vida continua, com seus altos e baixos. Mas a gente encara tudo de forma diferente, com mais fé, com a certeza de que não estamos sozinhos. E essa certeza nos dá força para continuar. O Manning nos convida a ter fé no Evangelho Maltrapilho, a acreditar nesse amor de Deus, mesmo quando tudo parece difícil. Ele nos lembra que as crises, as dúvidas, são oportunidades para crescer na fé. É normal questionar, ter dúvidas. Mas não desistam da fé, não se apeguem a certezas fáceis, busquem, se abram para a experiência, se deixem transformar pela graça. É viver a fé de forma autêntica, sem medo de ser quem a gente é. Abraçar a beleza da nossa humanidade, se entregar ao amor de Deus e viver com a alegria dos nascidos da graça. Essa é a mensagem do Evangelho Maltrapilho. Uma mensagem que nos impulsiona a continuar nossa jornada, a desvendar os mistérios da fé. Mas ainda temos muito a explorar, né? Com certeza. Aquela religiosidade superficial. Aquela de bijuterias e pastéis de vento. É aquela de aparências, né? Tipo, faço tudo certinho, mas meu coração tá longe. Isso. É sobre ir além dos rituais vazios e buscar uma conexão real com Deus. E essa conexão se mostra no amor ao próximo. O Manning é direto. Não adianta amar a Deus se você não ama quem tá do seu lado. É colocar o amor em prática, no dia a dia. Tipo a história do bom samaritano que ajudou um desconhecido, mesmo sendo de outra cultura, de outra religião. É o amor que quebra barreiras. E o perdão também é essencial para esse amor autêntico.
O Manning fala muito sobre a importância de perdoar para se libertar do passado, né? Ele usa a história do administrador que perdoa as dívidas dos outros. Perdoar faz bem pra gente. Liberta a gente da amargura. E essa libertação nos leva para a verdadeira liberdade em Cristo. Liberdade que não tem nada a ver com regras e proibições, né? É sobre amar, ser quem a gente é, sem medo de errar. Se lembrou das correntes, né? É isso, o Manning usa o exemplo do filho pródigo. Ele fez suas escolhas, errou, mas no final voltou para casa e foi recebido com amor. Uma lição e tanto. É sobre a misericórdia de Deus que sempre nos acolhe. E para viver essa liberdade, para sentir esse amor, a gente precisa de coragem, né? Coragem para ser autêntico, para desafiar as normas. E coragem para viver a fé de forma radical. O Manning critica quem se acomoda numa religiosidade superficial. Ele usa o exemplo de Tomás Moros, que se manteve fiel à sua fé, mesmo correndo risco de vida. É ter a coragem das próprias convicções. E o livro termina com uma mensagem de gratidão. O Manning agradece a Deus pelo amor, pela graça, pela liberdade. É como se ele dissesse: obrigado por me amar como eu sou, com todos os meus defeitos. E essa gratidão deveria ser a nossa resposta, né? A gente deveria transbordar a gratidão por tudo que Deus faz por nós. É viver em estado de graça. E o Manning nos deixa com uma pergunta. Como você vai viver o evangelho maltrapilho na sua vida? Um belo convite para colocar tudo em prática, sermos agentes de transformação no mundo, espalhando amor, esperança. E aí, o que você achou do nosso mergulho no Evangelho Maltrapilho? O que te tocou mais? Para mim, foi um convite para repensar a forma como vivo a minha fé. Buscar mais Deus, amar o próximo, viver com mais liberdade. É um livro que nos tira da zona de conforto e nos desafia a sermos melhores. E esse é o nosso objetivo aqui no Deep Dive. Te fazer pensar, questionar, buscar novos conhecimentos, conectar com a beleza da vida e com o poder do amor. E é isso, pessoal. Obrigado por terem mergulhado com a gente nessa conversa tão profunda e inspiradora. Espero que vocês tenham gostado e que as ideias do Brennan Manning ressoem em seus corações. Até a próxima. Tchau, tchau.